Salve, torcida vascaína! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. A prorrogação do contrato de Dimitri Payet com o Vasco foi registrada oficialmente no Boletim Informativo Diário, BIDIX, da CBF, garantindo a continuidade do vínculo até o final de julho deste ano. A renovação veio após uma série de ajustes legais e administrativos, refletindo a complexidade de seu contrato. Inicialmente, o acordo do meia francês estava previsto para terminar em 5 de maio, mas a documentação necessária para que o vínculo fosse estendido até julho de 2025 não havia sido formalizada anteriormente, devido a uma pendência relacionada ao passaporte do jogador. Isso gerou um adiamento da situação, mas o entendimento entre as partes seguiu conforme o combinado. Quando Payet chegou ao Vasco em 2023, o acordo estabeleceu algumas condições vinculadas ao seu passaporte, o que impediu que o contrato fosse registrado de forma definitiva até julho deste ano. Embora a questão administrativa tenha retardado a prorrogação, o compromisso do clube com o jogador foi mantido. A negociação original entre o clube carioca e o meia seguiu de acordo com os termos estabelecidos, com a expectativa de que Payet pudesse trazer um impacto positivo para o time, principalmente em competições importantes como o Campeonato Brasileiro. Agora, com o contrato prorrogado até o fim de julho, tudo indica que estamos chegando aos últimos meses de Payet com a camisa do Vasco. O cenário atual sugere que a diretoria não tem intenção de renovar o vínculo com o jogador após esse período. O próprio rendimento de Payet em campo, que não correspondeu às expectativas iniciais, somado ao alto custo financeiro de sua permanência, parecem ter sido fatores decisivos para essa posição da diretoria. O atleta, que recebe um salário mensal de cerca de R/cifrão 1,5 milhão, não conseguiu justificar o investimento feito pelo clube, o que acabou esfriando as negociações para uma renovação. Em início de 2025, houve tentativas de prorrogar o contrato, mas as conversas não avançaram como esperado. A alta expectativa gerada pela sua chegada em 2023 não foi atendida, e os números dentro de campo não acompanharam o peso do investimento. Com isso, o Vasco se vê diante de um dilema: manter um jogador de alto custo, mas com desempenho aquém do esperado, ou buscar alternativas mais vantajosas para o futuro do time. A decisão de não renovar pode ser vista como uma medida estratégica para reforçar o elenco em outras posições, já que o clube tem buscado melhorar sua competitividade no Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o fim do ciclo de Payet no Vasco parece ser inevitável, e os próximos meses devem definir de vez o término dessa parceria. Enquanto o jogador tenta se destacar nas últimas oportunidades, o clube trabalha nos bastidores para ajustar suas finanças e buscar novos reforços para o elenco. A saída de Payet, se confirmada, será um marco em um período que ficou longe de ser o que todos esperavam, mas que, ao mesmo tempo, serve como aprendizado para o clube e seus dirigentes. Faltam poucas semanas para o desfecho dessa história, e o futuro de Payet no Vasco se desenha incerto. Imagina a surpresa que abalou o futebol brasileiro nesta semana: a possibilidade de anulação da partida entre Vasco e Palmeiras, um jogo que já havia sido marcado como um marco no Campeonato Brasileiro. A CBF, após realizar uma análise minuciosa da partida, identificou um erro grave que pode mudar completamente o destino do confronto, gerando uma enorme expectativa entre torcedores e profissionais da área. O que parecia ser uma vitória importante para o time carioca, ou até um empate dramático, agora pode ser revisado. A situação está tomando proporções gigantescas e o que parecia uma vitória ou derrota no placar pode, na verdade, ser apagado, colocando em dúvida os 3 pontos conquistados por ambos os times. O erro cometido durante a partida ainda não foi totalmente divulgado, mas o impacto que isso pode causar é inegável. A CBF está diante de uma decisão crucial, que pode influenciar diretamente na classificação do campeonato e gerar uma revolta entre os torcedores envolvidos. Se a anulação for confirmada, a situação vai causar uma reviravolta no Campeonato Brasileiro, especialmente para o Vasco, que poderá ter a chance de reverter o resultado e lutar com mais afinco pela recuperação na tabela. Já para o Palmeiras, o que parecia ser mais um jogo rumo ao topo pode se tornar uma grande frustração. A torcida está com os nervos à flor da pele, aguardando por uma decisão oficial da CBF. Como você acha que essa polêmica será resolvida? A cada dia que passa, a tensão só aumenta em torno dessa possível anulação da partida entre Vasco e Palmeiras. O erro identificado pela CBF, embora ainda envolto em mistério, tem gerado uma verdadeira revolução nos bastidores do futebol. Especialistas e torcedores se dividem em opiniões sobre o que realmente ocorreu durante o jogo e como isso pode impactar a competitividade do Campeonato Brasileiro. Será que a CBF tomará uma decisão que poderá ser histórica, alterando o rumo de um campeonato tão acirrado? O que está em jogo é muito mais do que 3 pontos, trata-se da credibilidade da competição e da confiança nas decisões da entidade. A expectativa só cresce, e todos estão de olhos bem abertos para ver como esse capítulo se desdobrará nos próximos dias.
Se a anulação acontecer, prepare-se para uma reviravolta que ficará marcada na história do futebol brasileiro. Antes de continuar, bora deixar o like e ativa o sininho no canal do Vascão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. O presidente do Vasco, Pedrinho, e todo o setor jurídico do clube estão enfrentando um desafio monumental. A recente análise da CBF, que apontou um possível erro durante a partida contra o Palmeiras, colocou o Vasco em uma situação de extrema tensão. Com a possibilidade de anulação do jogo pairando sobre o clube, Pedrinho e sua equipe jurídica estão mobilizados para defender a integridade do resultado e garantir que o esforço dos jogadores dentro de campo não seja apagado por um erro externo. A pressão é imensa, e cada passo dado pela diretoria e advogados do clube precisa ser meticulosamente planejado, para não apenas contestar a possível decisão da CBF, mas também proteger a moral e a competitividade do time em uma temporada tão importante. Se a anulação da partida for confirmada, as consequências para o Vasco podem ser devastadoras. O time, que vinha buscando recuperar pontos essenciais para sua caminhada no campeonato, verá seu esforço comprometido e sua moral abalada. Além disso, a revisão do resultado pode afetar diretamente a tabela e a confiança dos jogadores, que têm batalhado incansavelmente para mostrar seu valor. Pedrinho e sua equipe jurídica sabem que mais do que uma simples disputa de pontos, essa decisão pode ser uma questão de sobrevivência no torneio. O que está em jogo não é apenas a honra do clube, mas também a possibilidade de uma recuperação no campeonato e a esperança renovada de brigar por posições mais altas. Como o Vasco conseguirá resistir a essa pressão e reverter a situação? O futuro do clube pode estar em jogo e a torcida não pode deixar de se perguntar o que virá a seguir. A pergunta que não quer calar: e você, torcedor vascaíno, o que pensa sobre essa possível anulação da partida contra o Palmeiras? A tensão está à flor da pele e, agora, o destino do jogo está nas mãos da CBF. Será que o clube deve se posicionar e lutar com todas as forças contra essa decisão? Ou, talvez, a derrota seja parte do jogo, e o foco deve ser em seguir em frente, independentemente da revisão do resultado? A opinião de cada torcedor é fundamental nesse momento, pois estamos todos juntos nesse turbilhão de emoções. Você acredita que o Vasco tem forças para reverter essa situação e, mais importante, que a decisão da CBF é justa? Ou será que o clube deve aceitar a anulação e focar nas próximas batalhas? A discussão vai além dos 3 pontos. Estamos falando sobre justiça, sobre a credibilidade do campeonato e sobre o espírito de luta que o Vasco sempre carregou. Como você vê essa situação que envolve seu time do coração? A torcida, como sempre, tem um papel crucial para pressionar a diretoria a tomar as decisões mais acertadas. O que você espera do setor jurídico do clube? Será que Pedrinho e sua equipe conseguirão reverter esse erro antes que o mal-estar se espalhe? A reação de todos os vascaínos, no estádio, nas redes sociais e nos bastidores, pode ser decisiva para o futuro do time. A hora de se manifestar e mostrar a força da torcida é agora. Notícias fresquinhas do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Vasco. Até o próximo vídeo.